Gostaríamos de convidar o professor Maurício Abdala, que vai ter 20 minutos de fala e ele vai iniciar o nosso debate. Com você a palavra, professor. Bom dia. Eu já tenho tido a oportunidade de discutir sobre esse tema em algumas ocasiões, aqui mesmo no CCJE, na semana passada. Ontem teve um evento na Assembleia Legislativa, um evento muito concorrido. E lá estão as reflexões, foi inclusive gravada pelo pessoal do Mídia Ninja, e certamente deve estar no YouTube, porque quando é feita a transmissão, elas ficam gravadas. Então lá teve mais oportunidade, mais tempo para a gente fazer as reflexões necessárias para esse momento da conjuntura. E como aqui nós temos um tempo limitado, dado inclusive a própria composição da mesa, eu vou fazer algumas reflexões mais gerais e convidando vocês para, caso desejem um pouco mais, para procurar lá no YouTube o evento de ontem da Assembleia Legislativa, a audiência pública da Assembleia Legislativa, que foi transmitida e certamente gravada pelo pessoal do Mídia Ninja. O que eu queria dizer nesse momento é que, se nós estivéssemos aqui no seminário ou tivéssemos me chamado para um momento discutir aprovação ou reprovação do governo, talvez eu não teria tanto entusiasmo de participar. Se fosse para discutir se nós vamos apoiar ou vamos ser oposição ao governo, eu também teria pouco entusiasmo de participar. Minha posição sempre foi muito clara nesse sentido. Acho que há de se reconhecer avanços do governo e há também de se reconhecer as inúmeras bandeiras que não foram colocadas em prática, que é preciso a sociedade lutar e se organizar cada vez mais para poder pressionar e conseguir as conquistas que a gente ainda não conseguiu, que a maior parte, por exemplo, quase a totalidade das bandeiras históricas dos movimentos sociais ainda estão para ser disputadas e para ser conquistadas. Bom, isso é uma reflexão de ser contra ou a favor do governo, é uma reflexão absolutamente comum numa democracia, e todo mundo tem direito de defender o governo se assim achar melhor, e todo mundo tem direito também de fazer oposição, de ir para as ruas e acusar qualquer governo de não estar cumprindo aquilo que deveria cumprir. Isso é o tradicional da democracia. O que nós estamos discutindo nesse momento é a insatisfação com o governo deve nos levar a passar por cima de todas as leis, passar por cima de todo o processo legal, de todo o processo democrático, para tirar o governo legitimamente eleito e colocar no seu lugar uma interrogação, colocar no seu lugar alguma coisa que pode fazer com que todos os poucos avanços que nós conseguimos na sociedade, desde o fim da ditadura militar, sejam jogados no lixo. A questão que se coloca é essa: a possibilidade de o que está sendo chamado por uma estratégia, pelos estrategistas, principalmente dos Estados Unidos, de golpe suave. Mas vamos pensar um pouco: será que tirar um presidente da República, ou uma presidente da República, um governador, um deputado, não seria uma coisa normal? Não seria uma coisa legal? Já teve um caso de impeachment no Brasil em 92, quando o Collor foi destituído. E além do mais, o mandato não pertence ao povo, ele não pode retirar? Bom, essas duas coisas. O impeachment é previsto na Constituição quando há crime de responsabilidade do presidente da República. Quando o presidente da República comete algum ato que é tão grave a ponto dele perder o direito de exercer o seu mandato. E isso, claro, depois de um processo, depois de uma longa discussão, depois de todas as provas apresentadas e o direito de defesa, pode-se chegar a julgar. E se chegar à conclusão de que o presidente, ou a presidente, ou o governador, ou o prefeito cometeu um crime de responsabilidade, a Constituição
prevê o mecanismo do impedimento, o mecanismo do impeachment. Então, o mecanismo previsto na Constituição não é nenhum problema. Agora, quando o mecanismo previsto na Constituição é utilizado sem as razões e sem as bases que permitem que ele seja usado, quando é utilizado simplesmente porque alguns setores não querem a continuidade desse governo, seja ele qual for, inclusive a própria retirada pelas armas de Saddam Hussein do Iraque não pode ser considerada democrática e legítima, por mais que a gente possa dizer que Saddam Hussein não era um camarada, não era um companheiro de luta. No entanto, a retirada, a utilização de qualquer mecanismo que abrevia os mecanismos democráticos de retirada do poder não tem a possibilidade de receber nenhum outro nome a não ser de um golpe contra o processo democrático, por mais que a gente possa reclamar do governo que tem sido feito. Mas foi eleito pelo voto popular, conseguiu a maioria dos votos, é um governo legítimo e legal, e não tendo cometido comprovadamente nenhum crime de responsabilidade, não deve ser julgado por esse mecanismo do impeachment, deve ser julgado pelas ruas, deve ser julgado pelos movimentos sociais, deve ser julgado pelo movimento sindical, deve ser julgado pela população em protestos, mas não por um processo que retira o mandato sem a fundamentação legal necessária. Com relação a outra coisa, não somos nós que concedemos o mandato, então nós não podemos tirar? Para isso, precisaria de uma reforma na nossa Constituição em que tivesse a previsão, que previsse, perdão, o mecanismo democrático, participativo, com todas as garantias possíveis de participação geral da população, um amplo espaço de debate, no qual a população que concede o mandato poderia chegar e dizer: olha, esse presidente, esse governador, esse prefeito, esse vereador, esse deputado, esse senador e quem dera, esse juiz, esse procurador não nos representa mais e nós, como somos proprietários do poder, podemos retirar esse poder de suas mãos. Mas isso a população organizada, dentro de um mecanismo extremamente complexo, em que o debate fosse feito, em que as pessoas tivessem igualdade de condição de falar, nós poderíamos simplesmente retirar o mandato de quem a gente quisesse. Só que esse caso não existe. Então, simplesmente dizer: não gosto do governo, logo vamos retirá-lo sem os mecanismos legais e constitucionais para isso, também não tem nenhum outro nome possível de ser dado a não ser o golpe, ainda que seja o golpe suave na estratégia que tem sido utilizada para derrubar o governo. Então, o que nós estamos vivendo agora não é a questão de aprovação ou reprovação do governo. O que nós estamos vivendo agora não é a questão de discutir se os governos Lula e Dilma, que sucederam os governos do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, se foram governos que honraram a luta histórica dos trabalhadores ou se traíram. Isso é uma outra discussão, que inclusive eu gostaria de fazer num ambiente não tão tumultuado como esse que nós estamos aqui agora vivendo no país, inclusive agora com a saída do PMDB do governo, que nos mostra duas coisas: a possibilidade real do impeachment ser aprovado na Câmara dos Deputados, ser aceito pelo Senado, e que dá outra lição, uma lição para que a esquerda saiba, para que principalmente o PT saiba que esse discurso da governabilidade e de justificar a aliança com o PMDB em função da governabilidade foi uma facada no peito, que é exatamente esse partido que agora, que era o fiel, usar a palavra fiel junto com a palavra PMDB na mesma frase é difícil, mas o fiel da balança, ou o infiel da balança, que agora abandona o barco. Pode ser ele que foi alegado tantas vezes por ser o que impedia, em nome da governabilidade, o avanço e a concretização de medidas que todos esperávamos que o governo tomasse. É ele que está garantindo não só a ingovernabilidade, mas a própria destituição do governo com essa decisão que ele toma agora. Diante desse quadro,
que é que nós temos que fazer? Simplesmente dizer, esse governo não me representa, então dane-se, venha o que vier, esse governo não me agrada, então deixa que os interesses estrangeiros nas reservas de petróleo do Brasil entreguem o governo do nosso país àqueles que vão simplesmente deixar o petróleo funcionar como um valor nas relações geoeconômicas mundiais das mãos das potências privadas estrangeiras. Vamos deixar que o Congresso Nacional, esse Congresso Nacional, essa composição, com as três bancadas que o compõem, a bancada da bala, representando a violência, representando o desejo de punição da criminalidade da forma mais cruel possível, que deseja a retirada dos direitos, como foi feita a fala de um deputado capitão, dizendo que é preciso reformular a Constituição, fazer uma nova Constituição, que a Constituição de 88, ela dá muitos direitos e poucos deveres. Vamos deixar na mão da bancada fundamentalista, que é uma espécie de talibã cristão, que deseja transformar as leis do país, não nas leis divinas, não nas leis da Bíblia, que seria até interessante, né? Porque na Bíblia manda dividir tudo. Na Bíblia manda ninguém ter propriedade. De todo mundo que tem coisa, abrir mão disso e distribuir para quem não tem ninguém com posse. Essa lei eu gostaria que fosse, transformasse lei civil. Mas não é essa não, quer pegar aqueles trechos mais esquisitos, principalmente do Antigo Testamento, e transformar em leis. Mas só a parte que interessa. A parte que fala que ninguém vai plantar para outro comer, a parte que fala que ninguém vai construir casa para outro morar, a parte que fala que todo mundo vai poder gastar o que suas mãos produzirem, essas eu estou querendo colocar, transformar em lei. Só aquelas partes moralistas, só aquelas partes meio que está ligado à tradição dos judeus de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. Vamos entregar para esse povo? Vamos entregar para os ruralistas, para os representantes de mineradoras, que querem acabar com toda a legislação pequena que nós temos com relação ao meio ambiente, só porque eu sou contrário a esse governo? O que nós estamos vivendo nesse momento é isso. O que nós estamos vivendo nesse momento é a estratégia que foi utilizada pelas forças econômicas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, para derrubar governos, não para derrubar governos revolucionários, para derrubar governos que mudaram a situação da população brasileira, não para derrubar governos populares, para derrubar qualquer governo que não atendia interesses dos Estados Unidos, como o governo de Saddam Hussein, como tentou e está quase conseguindo no governo de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, como conseguiu com o governo de Fernando Lugo, como conseguiu com o governo de Zelaya em Honduras, como tentou com Evo Morales na Bolívia, como tentou com Rafael Correa no Equador, como fez de outra maneira na Líbia de Gaddafi, como tentou fazer e tem tentado fazer na Síria de Al-Assad, como fez no Egito, como fez de outra maneira, mas agora mais violenta, com o Manuel Noriega no Panamá. E muitos desses que eu falei não eram governos revolucionários, governos de esquerda, governos que eram defensáveis, mas por interesses geoeconômicos, não importa. O problema é o que isso traz de consequência. É o que isso traz de consequência. Em Honduras, com a destituição de Zelaya, e com a eleição, primeiro com a colocação de governos provisórios e depois a eleição de novos governos, a direita deita e rola, e tem sido registrado cada vez mais casos de assassinatos e desaparecimentos de ativistas de direitos humanos, líderes de movimentos sociais, sem que os governos se importem com isso, sem que os meios de comunicação se importem com isso, numa sociedade que foi preparada para ser mesmo violenta.
Onde os Estados Unidos colocou a mão, onde esse golpe suave ou a força das armas atuou, em nenhum desses casos a situação ficou boa para os movimentos sociais e para aqueles que lutam pela democracia, pelos direitos humanos. Pelo contrário, em todos os países da África em que os Estados Unidos interferiu para colocar governos fantoches para poder atender os seus interesses nos minerais, no petróleo, no gás, o que sucedeu foi guerras civis, violação aos direitos humanos, guerras entre grupos que disputavam o poder, principalmente por ter um poder extremamente fraco, do ponto de vista do apoio popular, mas extremamente forte do ponto de vista da violência. Em todos os lugares em que houve essa mudança em função de interesses externos, nenhuma força de esquerda, nenhuma força de luta pelos direitos humanos, nenhuma bandeira dos movimentos sociais pôde crescer, nenhuma perspectiva de que agora pode ter uma unidade maior da esquerda e aí os movimentos sociais podem avançar. Em nenhuma dessas situações houve um avanço nesse sentido. Pelo contrário, houve um retrocesso e uma sociedade que foi preparada de maneira subjetiva a agir por conta própria, fazendo o papel que grupos de extermínio, que milícias, Esquadrão da Morte faziam no tempo de ditaduras. E nós estamos vivendo uma sociedade em que isso está acontecendo, perdão. Basta ligar a internet, você vê vídeos no Brasil inteiro de pessoas sendo agredidas pela sua opinião ou pela cor da roupa que usa. Pessoas que não podem sequer manifestar uma opinião, não uma opinião favorável ao governo, uma opinião que cheire a algo que possa parecer defesa de direitos humanos, defesa de bandeiras de movimentos sociais, ou que possa te identificar como de esquerda. E aí, nesse caso, não faz diferença se você é do PCB, se você é do PSTU, se você é do PSOL, se você é do PCdoB, se você é do PT, se você não é de partido nenhum. Se você diz que é contra o linchamento, no momento do linchamento, você pode ser contra ser linchado verbalmente, fisicamente. Os resultados de qualquer tipo de atitude nesse sentido, desse golpe que é preparado lentamente e cozinhado, é uma sociedade assim. Logo, voltando ao que eu disse no início, o que me preocupa nesse momento não é você sustentar o governo, essa discussão que a gente faz depois, porque o governo está devendo muito a todo mundo, e aí é preciso começar a discutir isso sobre outro aspecto. O que está não é uma oposição genérica ao governo, o que está é uma defesa das instituições, uma defesa de o pouco que foi conquistado nesse período de pós-ditadura militar, que não dá nem para ser chamado de período democrático, porque nós não conquistamos a democracia no país ainda. É um processo, é uma luta a ser travada e que não pode ser interrompida. Por isso que eu tenho me prestado a fazer esse debate, independente do medo de se vão me chamar de apoiador do governo, ou o medo de querer fazer agora simplesmente o discurso da crítica para poder parecer mais de esquerda. Nesse momento agora não importa as aparências, nesse momento importa ser o defensor do pouquinho que nós garantimos para não ter que lamentar depois, porque muita gente que se omite nesse momento, eu tenho certeza que na hora que precisar de fato dessas pessoas, na hora que a violência graçar pela rua, na hora que esses grupos estiverem muito felizes porque estão bem representados no poder e vierem com a força física atrás de nós, eu tenho certeza que muita gente que hoje faz mais pose de esquerda do que atua de fato na sociedade, vai botar o rabinho entre as pernas e eu não vou poder contar com eles. Por isso que eu quero lutar agora, para não ter que passar por uma situação difícil depois. Depois dessa luta, nós vamos chegar e cobrar desse governo. E cobrar muito, fazer uma oposição forte, fazer uma oposição de rua, aproveitar essas manifestações que nós estamos fazendo agora, que foi feita dia 18, vai ser feita dia 31, para poder dizer, a aliança que tem que ser feita com o governo é com aqueles que ele vai buscar quando está em dificuldade. Porque não está indo buscar PMDB, não está indo buscar a bancada ruralista, não está indo buscar nenhum banqueiro que foi favorecido pelo governo para poder sustentar o governo nesse momento de ameaça. E na verdade nós não queremos sustentar o governo, queremos sustentar a legalidade. Mas depois disso queremos cobrar do governo.
Nós que sustentamos a legalidade, agora queremos nossas bandeiras. Chega de fazer discurso de governo de coalizão com o PMDB, governo de coalizão com banqueiros, governo de coalizão com o Fiesp, governo de coalizão com aqueles que sempre ferraram a população. Mas isso é uma discussão que eu quero fazer depois. Nas ruas, mobilizado, aproveitando inclusive esse processo. Mas agora não. Agora é o momento de evitar que forças piores assumam esse poder e a gente não possa estar sequer fazendo isso aqui que nós estamos fazendo nesse momento. Muito obrigado. Obrigada, professor.